Amigos da Santa Cecília TV, estamos iniciando mais um programa de Direito e Cidadania, recebendo com muito carinho, ele que é juiz da 6ª Vara Civil da Comarca de Santos, Dr. Joel Birello, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, agradeço o convite, honrado aqui, e queria cumprimentá-lo já desde logo pelo programa, né? Sucesso da cidade, a você, Dr. Walter, a equipe, né? Parabéns. Dr. Joel, como professor universitário da Casa da Santa Cecília que foi, né, Direito Comercial, sempre tranquilo assim, excelência, é a sua postura mesmo? Gentileza, gentileza. Perfeito. Hoje eu gostaria de relacionar os e-mails, né? Nós recebemos vários e-mails, Regina. É que às vezes a gente não consegue falar todos no ar, né? Mas vocês podem ter certeza que nós damos ciência dos e-mails à produção e retornamos com resposta. Às vezes não podemos ajudar todos aqueles, né? Que às vezes fazem consulta e não é nossa função. Mas encaminhamos aí para uma comissão da OAB ou para a Defensoria Pública. Dr. Joel Birello, né? Ele veio para explicar um pouquinho, né? A diferença, né? Que as varas foram se especializando, né? Hoje a gente fala em vara da família, vara da infância, já se fala até em vara, né, no Manaus, aí, vara do meio ambiente, né, excelência? E a vara civil, às vezes as pessoas confundem, né? Que às vezes tem pessoas que ainda acham que podem entrar no juizado especial, ou fazer opção, ou vão na vara civil. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso, né, para o telespectador. Bom, os juízos, né, a vara e o cartório, são criados, são instalados sempre com competência cumulativa, né? Normalmente, uma cidade do interior, uma cidade pequena, os juízes ali respondem por toda e qualquer matéria, né? Desde eleitoral, criminal, civil, família e assim por diante. Na medida que o movimento vai aumentando, até por uma questão de eficiência, nós vamos especializando, né? A primeira grande divisão que se faz é separar civil e criminal, né? Só que também o volume vai aumentando e nós vamos subdividindo, né? Isso tudo através de lei, é bem claro, né? Então, no caso do juízo civil, por exemplo, as divisões principais aqui no estado de São Paulo, por exemplo, foram a criação de varas para julgamento de feitos de interesse da fazenda pública, sempre que nós tivermos lá o município ou o estado, depois varas de acidente de trabalho, varas de família, e assim por diante. Hoje nós já temos até varas de falência, em vias de criar varas do consumidor, varas empresariais, como já existe, me parece, em outros estados, né? Perfeito. O Tribunal de Justiça sempre solicita, né? As varas têm sempre esse trabalho, né? Tem as correções, tem né? Vocês fazem aquela né? Aquela pesquisa no cartório, depois vocês fazem o planejamento, depois fazem o balanço, né? Anual. Hoje em dia, na vara civil, onde o doutor atua, a maior demanda de processo seria o quê? Seria execuções ainda, excelência civil, alguma coisa desse tipo ou não? Difícil fazer um levantamento por matéria. É bem diversificada hoje, vamos dizer, é bem diversificado o rol de matérias, de assuntos discutidos em uma vara civil aqui em Santos, né? Muitas execuções, muitas cobranças, muitas questões ligadas ao direito do consumidor, muitas questões ligadas ao porto, né? As varas cíveis hoje cuidam das relações privadas de forma geral, dentro daquilo que não se encaixa na competência de uma outra vara. Aqui em Santos, por exemplo, nós temos varas de família, varas de acidente de trabalho, varas da fazenda, né? Tudo que não for de competência específica de uma outra vara vem para a vara civil, né? Mas eu confesso, eu tenho números de processos em andamentos, de distribuição, mas nós não temos esse levantamento assim do que seria predominante, né? Hoje a sua vara está com quantos feitos, excelência? Por volta de 6 mil processos em andamento, né? É a média, eu creio, das 12 varas cíveis de Santos, né? Melhorou com a divisão, excelência, depois que se tirou aqueles processos da questão de inventário, quando se especializou, melhorou um pouco ou ainda é dificultoso? Ainda haveria necessidade de mais funcionários e um juiz auxiliar, na sua concepção? Bom, duas questões aí. Na medida que você especializa, cria uma vara específica para cuidar de assuntos de família, em tese buscando o jeito mais vocacionado para essa matéria, né? Você tem condições de dar uma assistência melhor ao jurisdicionado, né? Melhorar a qualidade do serviço, sem dúvida alguma. Agora, há uma carência generalizada de recursos aí no Poder Judiciário de São Paulo, né? De pessoal, de espaço, de computadores e assim por diante, né? Na verdade, se me permite, até nós estamos atravessando uma fase complexa. O Tribunal de Justiça de São Paulo, só o tribunal, tem 18 milhões de ações em andamento. Por uma população aí de 43 ou talvez 44 milhões, nós temos uma ação judicial para cada 3 pessoas aproximadamente, né? Crescendo.
E o dinheiro no judiciário diminuindo, o funcionário diminuindo, e o espaço físico também, né, E os processos aumentando. Com certeza. Essa questão, né, nós tivemos recente alteração, excelência, na execução, né? Hoje nós falamos em penhora online, né? Eu estava até brincando com o doutor Joel, né, nos bastidores, né? Porque a gente brinca que não é uma questão de caráter alimentar como é na questão dos alimentos, né, na vara especializada. Mais comum. Né? Tem algumas coisas que são impenhoráveis que eu estava falando, né? Questão até de poupança até 40 salários mínimos. Mas fica aquela sensação de, realmente de impunidade para a população, aquelas pessoas que eles precisam. Porque às vezes não precisa de um alimento, porque não é uma ação de alimentos, mas tem muitas pessoas que dependem daquela execução, daquele dinheiro, excelência. E às vezes depende apenas do judiciário para às vezes sobreviver. Eu já vi pessoas que às vezes acabam falecendo, vem um herdeiro e às vezes não consegue receber aquele crédito que tem, né? Tem isso também, né? Eu acho que com o passar do tempo nós estamos até tentando cercar, ou conseguindo cercar algumas situações, né? Mas na medida que o devedor realmente não tem bens, na medida em que nós aderimos, inclusive, à Convenção sobre Direitos Humanos, hoje no Brasil não existe mais prisão civil, né? Prisão por débito, por dívida, né? A não ser o caso de alimentos, né? E se o devedor não tem recursos, realmente o credor vai atravessar momentos difíceis, né? Perfeito. Eu vou explorar bem o doutor Joel nesse primeiro bloco, nessa questão da vara, mas depois nós vamos falar sobre a opinião do doutor Joel na questão que eu sei que ele é bem ponderado, na questão da conciliação, né, do acordo. Nós vamos falar isso no próximo bloco. Fiquem aí ligados, nós vamos falar sobre isso. Nessa questão da vara civil, excelência, cada juiz, obviamente, segue uma regra do Tribunal de Justiça, mas às vezes é importante a troca de informações. Às vezes uma ideia que o senhor tenha lá no seu cartório para agilizar, às vezes ajuda um colega, ajuda todo o trâmite. Eu sei que o senhor tem muito isso, que como professor, só acaba trazendo algumas ideias, né, e acaba tentando implementar no cartório. Tem muito isso, né, excelência? Há uma certa troca de informações ali entre os juízes cíveis, né? Dentro do possível, não podemos dizer que é generalizado, né? Mas tem uma questão insuperável que seria um entendimento aí de cada juiz sobre como conduzir o processo, como interpretar o direito, né? Isso um pouco é parte do sistema democrático, é parte do direito, né? Mas, dentro do possível, nós procuramos padronizar alguns procedimentos, algumas rotinas. A própria corregedoria no tribunal, ela se encarrega também de regrar o andamento do processo, o cumprimento dos atos processuais, né? Perfeito. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Joel, tomar uma aguinha. Vamos voltar falando sobre conciliação, excelência. Esse é um assunto importante, né? Importante. É um assunto que ainda continua sendo bem discutido e que, infelizmente, ainda não é tão divulgado, né? Às vezes até semana da conciliação são feitas, é importante isso. Vamos explicar por quê. Você, nosso telespectador, não saia daí. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já.